A coisa mais importante é você ter uma estratégia. Essa estratégia, ela não pode estar ligada a ninguém, a nenhum. Você não pode, tem que fechar na sua estratégia e por mais que você tenha informações, notícias, youtubers, enfim, influenciadores da vida, você tem que manter na estratégia. Só que tem algumas situações que são além dessa estratégia, né? Que realmente mexem na base da coisa. E uma delas aconteceu agora há poucos dias, que foi quando saiu a notícia de que a inflação americana não veio, os indicadores vieram assim, vieram ruins, e aí a gente sabe que inflação americana vindo ruim, mundo, né, não está uma maravilha, poderia ter alguma coisa pior. Nessa hora, a minha estratégia foi todas as operações que eu tenho subcontas, por menor que elas estejam, se eu conseguir colocar stop gain, ótimo. Se eu conseguir realizar lucro, ótimo. Se eu conseguir reduzir posição, perfeito. Por quê? Eu quis, e nas minhas estratégias, nas minhas subcontas, né, que eu tenho as altcoins, que são mais voláteis, eu quis diminuir as minhas posições, ou deixar mais leve as minhas posições, tá certo? E nas partes que eu tenho um capital um pouquinho maior, eu falei, tá na hora de abrir short. Então, ou eu coloquei, pendurei ordem, ou, dependendo de onde estava o gráfico, eu abri short. E aí, eu fiquei 3 dias, mais ou menos, 3 ou 4 dias, acompanhando o movimento e vendo que alguma pegou stop. Falei, não é possível, o preço subindo e o preço pivoteando. Falei, meu Deus, minha estratégia está completamente errada. Certo? Foi completamente errada. Como é que a inflação americana, que é o principal ponto, mas não mexeu nas criptomoedas? Falei, ótimo, né? Eu admito que a minha estratégia foi errada, e ótimo que isso está acontecendo, ou seja, as criptomoedas não, mesmo com essa situação mais grave que seria a inflação americana, não está sendo afetada. Beleza, vou estopar onde der, enfim, vou seguir o barco. Só que, e aí, eu acordei hoje e várias posições de short que eu tinha estavam com lucrinho. Não tive dúvida, né? Realizei aonde que eu pude. Falei, opa, botei um lucro no bolso dessas operações que eu já estava dando como perdidas. Só que ele pivoteou e continuou mostrando queda. Falei, beleza, vamos em algumas posições, vou abrir um short para ver se eu pego mais um pedacinho. E realmente peguei. E eu não imaginava, isso era umas 11, sei lá, 10 e pouco, 11 horas, 11 e meia, eu não imaginava que, eu falei, beleza, caiu, você via análise quantitativa, via volume, via todo o gráfico, tudo que você pode imaginar de análise técnica, deixava a impressão de que poderia ter um respiro, certo? Falei, opa, vai ter um respiro dessa queda e eu vou entrar em topo descendente, ou vou analisar, né, a possibilidade de entrar em um topo descendente em short ou não. E aí, almocei e tal, relaxei, fui fazer outra coisa e esqueci do negócio. De repente, toca um alarme. Isso era, sei lá, 15 para as 2, 1h30. Toca um alarme. A hora que eu fui ver um mercado derretendo, mas derretendo forte. E eu tinha uma ou outra posição em short. Quer dizer, eu consegui fazer a meta do dia, né? Que eu coloco uma metazinha para poder ver se eu consigo chegar nessa meta, né? De dias, semana. Eu tenho uma meta que eu tento cumprir, ou com operações mais longas, descascar um pedaço, ou operação de day trade ou de scalp para fazer essa meta, né? Quer dizer, no dia eu tenho que salvar alguma coisa, né? O pão com manteiga eu tenho que salvar. O almoço, o jantar, opa, aí começa a ter, cada dia fica melhor, tomara, né? E aí, essas operações, elas estavam todas, ou assim, 90%
mas assim, derretendo forte. E aí você chega num ponto que, assim, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Eu já tinha feito o lucro que eu tinha que ter feito. E aí a única coisa é esperar. E aí eu comecei a olhar análise quantitativa, volume, funding rate, tudo, pre-section, região de suporte, região de FIBO, tudo indicava que aquela queda tinha sido assim, chega, né? Só que eu falei, mas por que isso tudo? Será que a minha estratégia, então, no final, estava certíssima, né, com relação à inflação americana? E não, parece que não é isso, né? É a questão geopolítica. Isso é uma notícia de que lá entre o conflito entre Israel e Irã pode estar esquentando a coisa, e isso é péssimo para os mercados, né? Porque mexe diretamente com o petróleo, né? Conflito geopolítico em Irã, Israel, os Estados Unidos vai entrar para proteger Israel, Irã, aí a Rússia se anima para ajudar. Nossa. E aí isso é muito desagradável, né? Muito desagradável, porque um mercado de risco como criptomoeda pode ser muito afetado. Então, assim, eu tenho várias posições agora que eu tenho que ficar muito atento, muito atento. Passar, dar uma olhada no gráfico, se perder, porque aí ela desconfigura e configura um canal de baixa forte, né? E por enquanto, o Bitcoin, se você for ver, hoje, né, ele caiu 8, 9%. Então, assim, foi ruim, mas não foi ruim. Mas as altcoins, várias, 20, 30, 28, assim, foram bem fortes a queda, né? Bem fortes. Então, assim, o que acontece agora? Eu vou esperar, marquei essas posições aqui, essa posição de 67 mil, ela é muito forte, não pode ser perdida. Tá vendo que deu uma agulhada aqui, ó, deixou uma rejeição muito forte, e eu espero que isso daqui mantenha. E se não, eu vou estar botando ordem de short, né? Se ele não fizer um pivô aqui, e aí me deixar claro que eu tenho que shortar, graficamente, eu estou pendurando ordens, porque guerra nunca se sabe. Eu não posso perder essas minhas posições que eu tenho, né? Não posso perder. Então eu tenho que preservar o capital. Você olha ali, link, olha só, ponto de controle em 18,30, 17,40 não podia perder. Essa era uma região no passado onde eu coloquei que não podia perder. Olha só, perdeu, certo? Link é uma das posições que eu tenho boas. Eu queria ter mais dinheiro para comprar no spot agora. Ó. Chegou a 12,80. 28, 27% de queda. Olha o tamanho, não sei se dá para ver aqui, ó. O tamanho da liquidação, do volume aqui, ó. De venda que teve. Isso a 1h da tarde. RSI, todos, né? Tudo estressado, RSI, até o gráfico aqui, ó, 12 horas, até diário em sobrevenda, entrando em sobrevenda. Olha só aqui, ó, link. O gráfico diário de link. Foi uma coisa assim, tá vendo? Não é uma coisinha. Opa, deixa eu botar mais pra cá. Não é uma coisinha, não é uma quedinha, é uma baita de uma queda. Só que agora, ou ele faz um pivô, beleza, fez um pivô, eu continuo operando e ganhando na queda, ou isso aqui me preocupa muito, porque guerra, né? E eu tenho posição de long aberta, essa posição vai começar a descascar a posição original, né? Vai começar a pesar. A VI, que é também uma das moedas que eu tenho uma posição um pouquinho maior, ó, vou colocar no 4 horas também. Olha só, a VI. O que eu tinha marcado aqui, ó, era 113,30. Ela, uma linha aqui de tendência que perdeu médias assim que eram referências, né? Aqui 27% também. Então você vê um clímax de volume aqui, ó, violento, né? Sim, sobrevenda. Mas assim, aqui, abriu o outro candle agora, são 17 horas, tá abrindo um outro candle aqui, queda, certo?
Ethereum tá uma coisa feia também, ó. Olha lá. Ethereum foi até mais feia a queda, ó, no 4 horas. Essa aqui é a média que eu uso de 610. Quer ver? EMA 610. Aqui, ó. Essa média aqui, ó. É uma média que para bater nela no 4 horas, não é sempre que aparece. E ela tá aqui, ó. Então, vamos ver se vai segurar, né? Aqui o ponto de controle é em 3.200 em Ethereum, vamos ver se vai segurar. Aparentemente agora abriu 5 horas. Para mim, tá vendo? Ó, 3.200 é o que eu tinha colocado lá atrás, lá 4, 5 dias. Não lembro se faz uma semana que eu tinha colocado isso aqui, que não poderia perder. Ele perdeu e está em cima desse valor. Ó. Então é uma situação bem preocupante, bem assim. Agora é a hora que separa quem olha a gráfica e quem se protege, e quem sabe, quem está dando gerenciamento, você vai ser liquidado, né? Eu estava na frente da tela hoje de manhã e hoje à tarde. Eu vi pedaços de posição e fui olhando as minhas subcontas. Falei, bom, qual que eu posso ter alguma liquidação, qual que eu não posso. Como eu estava tudo de gerenciamento, beleza. Só de scalp, que eu tinha uma posição aberta que eu tive que proteger, né? Mas ainda consegui sair no lucro, por causa que eu fiz um short bom. Olha DXY estourando a boca, né? 106. Então, assim, a gente está numa situação agora que tem que ter bastante cuidado, porque não é uma noticiazinha qualquer, né? Não é uma noticiazinha de guerra, sabe? É uma noticiazinha chata, noticiazinha desagradável, né? De guerra, que eu espero que seja só uma situação tensa, que seja, mas que o conflito não evolua, né? Não escale para um nível maior, porque morre um monte de gente desgraça. Ainda mais naquela região, que é muita pobreza, né? Quem é atacado no final, quem toma bomba na cabeça, não são os caras ricos, né? É o coitado, né? Então, tomara que não aconteça. E agora é um momento muito importante para defender as minhas posições. E ainda bem que eu estou dando gerenciamento.